Então, eu sou gestora de projetos da Genan. A Genan o que faz é reciclagem de pneus em fim de vida e eu vou precisamente começar por vos mostrar um pequeno vídeo de como é que isto tudo começa. Desculpem. Deveria. Ok. Pronto. Aquele vídeo serve para ilustrar de forma assim um bocadinho genérica como é que nós fazemos o nosso processo, mas desde já convido-vos a visitarem uma das nossas fábricas. Nós temos sempre as portas abertas e se quiserem saber um bocadinho melhor sobre aquilo que nós fazemos, nada como visitar no local. Então, aqui só para vos dar alguns números, olhando para 2012, 13,5 milhões de toneladas de pneus em fim de vida. Se olharmos para 2020, 30 milhões e a tendência é crescer, obviamente. Portanto, estamos a falar de muito material, muitas toneladas que precisam de um destino apropriado. Alguns factos sobre a Genan. Nós somos, então, trabalhamos a nível mundial. A sede é na Dinamarca, vou-vos mostrar a seguir, e a fábrica em Portugal, que é aquela onde eu estou a maioria das vezes, localiza-se em Ovar, na zona industrial de Ovar. Portanto, para quem conhece a Bosch ou a Solgado, estamos aqui mesmo no meio dessas duas empresas. Trabalhamos há mais de 35 anos nesta área, portanto, a reciclagem dos pneus em fim de vida, embora para alguns possa parecer nova, já é algo que nós fazemos com consistência há muito tempo. Então, como estava a dizer, nossa primeira fábrica e nossa sede é na Dinamarca, depois crescemos com 3 fábricas na Alemanha, a maior que temos nos Estados Unidos, em Houston, e em Portugal é mais pequena do grupo, é uma empresa que já operava neste setor, chamada BioSafe, e depois o grupo Genan comprou esta unidade em 2019, 2020, portanto, muito na altura quando a pandemia começou. Então, nesta reciclagem dos pneus em fim de vida, o que é que nos surge? Surgem maioritariamente 3 componentes. Okay? A borracha, 75% daquilo que sai das nossas fábricas e que é aquilo que é visível e que toda a gente sabe que está no pneu.
Depois, não obstante, há 15% de aço. Ouvi com muito interesse a apresentação sobre o aço verde. De facto, de facto nós temos tido uma procura pelo aço tremenda, tremenda mesmo. E depois, o nosso desafio mais ao nível da inovação, que é onde eu trabalho, que é a fração têxtil. São 10%. Parece pouco, mesmo assim posso-vos dizer que nesta fábrica de Ovar, que é a mais pequena do grupo, nós processamos 40 mil toneladas de pneus em fim de vida por ano. Portanto, 10% de 40 mil já é o têxtil que temos só desta fábrica. Na Alemanha duplica, Dinamarca duplica e nos Estados Unidos triplica. Portanto, é mesmo muito material que nós temos. Sim, um overview muito rápido, porque pode haver também aqui interesse. Nós vendemos, de facto, muito material de borracha também já para a construção civil, para diferentes tipos de aplicações. Os mais conhecidos são normalmente os pavimentos, mas há muitas outras. Dentro da borracha nós conseguimos granular em diferentes tamanhos, desde o pó para o micronizado até granulado um bocadinho maior. Pellets também, interessantes também para a área da construção civil, para pavimentos com elevada resistência ao impacto. Depois os coloridos, que é certamente conhecido para os parques infantis. E depois o aço e o têxtil, então, como referi. Em termos de aplicação, uma vista muito de helicóptero, nós dividimos isto muito por categorias. Portanto, os OEMs, que é basicamente o setor empresarial, e depois... Ok, bem. E depois temos aqueles setores mais tradicionais, que é o setor de desporto, não é? Portanto, pistas de corrida, o infield para os campos de relva artificial, e agora começam a aparecer novas aplicações, a pirólise, vulcanização, enfim, um sem número de aplicações. No têxtil, o que é que nós queremos? Queremos fazer o caminhar no têxtil a mesma coisa que já fizemos para os produtos de borracha, portanto, diversificar, dar aplicações sustentáveis, e a construção civil pode ser uma delas. Nós achamos que sim, fizemos alguns testes nesse sentido, e é agora isso que vos vou mostrar um bocadinho mais em detalhe. Então, a fibra que sai do nosso processo é uma fibra curta, ok? Porque vocês se viram no videozinho, nós fazemos reciclagem mecânica, ou seja, utilizamos basicamente processos físicos e processos mecânicos para separar os diferentes constituintes. Então, esta fibra por si só não é uma fibra que possa ser usada nos processos típicos de selagem, porque é demasiado curta. Mas o que nós estamos a fazer é utilizar uma tecnologia de tecido não tecido, que é muito usada no setor da higiene, para produzir, por exemplo, fraldas, ou até material hospitalar, batas, aquelas batas descartáveis, quando vamos fazer ressonâncias magnéticas e o que quer que seja. Transformamos então a fibra curta nesta estrutura, tem aqui algumas fotografias exemplificativas de materiais que foram produzidos mais recentemente. O que é que nós gostamos deste processo? Ele é bastante customizável, ou seja, nós conseguimos trabalhar aqui com espessuras e densidades diferentes de acordo com os requisitos dos nossos parceiros. Okay? Principais aplicações em desenvolvimento atualmente. À direita, setor automóvel, isolamento acústico para a cava de roda. Tudo que seja isolamento acústico, estes materiais funcionam muito bem. À esquerda, também isolamento de barreiras acústicas. Já temos aqui uma ficha técnica de um material que já está a ser vendido. Portanto, após um projeto de inovação, estão aqui umas barreiras metálicas, umas frames metálicas que no interior levam o nosso material. Isto compete diretamente com a LED rocha neste setor, mas também com outros, portanto, mas com um impacto ambiental aqui significativamente inferior. Aqui é para barreiras de exterior, mas outras coisas são também possíveis. E vou olhar outra vez para o relógio. Para os dados em concreto, nós fizemos aqui uma série de ensaios de acordo com algumas normas que fomos vendo em fichas técnicas dos materiais da construção. E eu não sou engenheira civil, portanto, eu peço desde já desculpa se cometer aqui algum erro. Nós achamos que isto é uma área interessante e tentamos seguir também por aqui. E como eu disse, depois mais detalhes eu posso partilhar convosco. Isto foi uma coisa muito, muito, muito exploratória, portanto, materiais com diferentes densidades e diferentes espessuras e enviamos para a caracterização, só para perceber onde é que nós nos posicionamos. Aqui é a propagação de chama horizontal, neste caso foi para um requisito do setor automóvel,
e, portanto, o requisito deles é a linha vermelha que vocês veem, que é os 100 milímetros por minuto. Nós testamos materiais com duas densidades diferentes, aqui para ver o efeito da densidade, e depois testamos também com um revestimento, também ele reciclado, proveniente do setor automóvel, para perceber se estaríamos dentro dos requisitos, e a verdade é que sim. Depois, entretanto, eles deixaram cair isto porque trata-se de uma parte exterior e já não seria necessário. Ok? Então temos aqui uma indicação de que também é possível melhorar este comportamento com os revestimentos de superfície apropriados e que depois são incluídos durante o processo. Se olharmos aqui para os coeficientes de absorção sonora, e depois estão em baixas normas que nós utilizamos para fazer estes testes, portanto, nós testamos aqui materiais com duas densidades e duas espessuras, mais uma vez, para vermos aqui onde é que nos posicionaríamos. E depois aqui uma tabela ao lado que eu fui buscar à literatura com alguns materiais comumente utilizados no setor da construção. E mais uma vez, se não são os corretos, peço imensa desculpa, mas dentro da minha experiência limitada neste setor, foi aquilo que eu consegui encontrar. E o que é que eu posso dizer acerca disso? Que não é que os nossos sejam exatamente os melhores de todos, mas eu acho que estamos aqui dentro da mesma gama de valores, tanto para frequências mais baixas como mais elevadas, e mais uma vez é possível customizarmos aqui muito estes materiais em termos dos parâmetros físicos, das espessuras, das densidades, das dimensões, dos revestimentos, e fazermos aqui um bocadinho de concorrência. Não gostava de usar este termo, porque acho que o setor é tão grande que certamente há aplicações para todos, mas posicionarmos aqui muito bem face aos materiais que são mais comumente utilizados e com pegadas de carbono baixíssimas, porque o nosso material é todo reciclado. Ainda se olharmos para as características, depois tentei ver aqui o que é um material que reflete completamente ou que absorve completamente, e nas frequências mais baixas estamos muito próximo daquele que reflete, e depois, à medida que avançamos para frequências sonoras mais elevadas, já mais próximo daquele que absorve. E depois, mais uma vez, aqui uma tabelinha com o que é que isto representa. Isto é um bocadinho para dummies, desculpem, eu não tive tanto tempo de adaptar para um público tão conhecedor. Na altura fiz também internamente para os meus colegas, para eles perceberem onde é que nos podemos aqui posicionar, e também para lhes explicar aqui as potencialidades do material. Em termos de condutividade térmica, aqui sim eu posso dizer que estamos muitíssimo bem posicionados. Portanto, fiz aqui um levantamento de alguns materiais que até com base em materiais B, portanto a cortiça é um deles, ou até cortiça com borracha reciclada, que está ali na linha em cima a vermelho, e depois os nossos materiais, quer seja 10 milímetros, quer seja de 20 milímetros, aqui com condutividades mesmo muito, muito, muito baixinhas, aqui já dentro da gama do XPS. E, portanto, por que não, também para isolamento térmico parece-me ser uma boa solução. A resistência térmica, que é mais ou menos, ou é o inverso, não é, da condutividade. Portanto, o que se deseja são materiais com uma elevada resistência, portanto, que permitam que as temperaturas no interior da construção se mantenham mais ou menos estáveis. E também, mais uma vez, estamos aqui com valores muito semelhantes aqui a lãs de rocha, lãs minerais, na mesma ordem de grandeza de espessuras. Portanto, nós testamos aqui até 30 milímetros. A maior brevidade, por favor. Bem, já estou no penúltimo slide. Já está? Então, e depois, em termos de absorção da água, aqui com valores um bocadinho superiores aos outros materiais, mas também é uma questão que é possível trabalhar ao nível dos revestimentos. Ou seja, nós aqui testamos material tal como ele sai da produção, depois podemos aplicar coatings diferentes para diferentes propriedades. E esta certamente é uma delas. E pronto, termino aqui com este overview assim mesmo, muito, muito rápido. Se tiverem curiosidade em visitar o nosso site, nós temos imensa informação técnica. Aquilo que nós queremos também alertar é, como é óbvio, os pneus em fim de vida são um material muito, muito, muito válido. Nós usamos muito pouco, como vocês sabem, quando nós vamos à oficina de catálogos, ainda há ali muito material interessante. E
e estamos abertos a parcerias, ao que queiram colaborar connosco. E é esse o nosso trabalho. Muito obrigada. E tem aqui o meu contacto, isto também está tudo no nosso site.